A Bíblia condena essa prática. É bíblico. Quer praticar a prostituição, o adultério, a fornicação, o homossexualismo, é lá fora. Covardemente colocaram um espião para me fotografar, para me ir e vir, tá? Meus amigos, o caso do pastor que foi desmascarado ao vivo pelos fiéis na hora do culto acabou repercutindo e indo parar na televisão. E também uma pregação do pastor começou a viralizar depois dessa polêmica. E agora, em um áudio, ele fez um forte desabafo que eu quero mostrar para vocês e quero comentar algo muito sério que tem que ser dito sobre isso. Não esquece do like, que é extremamente importante para esse canal. Não esquece do teu like, dá uma força para o nosso canal. E se por acaso você ainda não é inscrito, não perde tempo não. Todos os dias tem vídeos inéditos com assuntos diversos aqui no canal. Não fica de fora, vem para nossa família, se inscreve no canal. Ah, e no fim do vídeo tem uma oportunidade à sua espera, que pode fazer a diferença na sua vida. Você que sempre sonha em como seria se sempre caísse um dinheirinho na sua conta e aí no fim do mês, em vez de escassez, houvesse abundância. É tudo o que eu desejo para você e é por isso que eu vou te apresentar uma oportunidade especial, de forma honesta, de forma segura. Fica até o final que eu vou te dar detalhes e vamos pro vídeo. Muita gente viu o caso que estourou nesses dias do pastor que foi desmascarado na hora do culto e na própria igreja da qual ele é o fundador por alguns fiéis. E um especificamente expôs que o pastor estaria envolvido em um relacionamento extraconjugal que data pelo menos de 3 anos. E foi a maior confusão. Aqui está o vídeo! Aqui está o vídeo! Aqui está o vídeo para a igreja ver! Você está 3 anos com a mulher! Nós temos uma prova! Nós temos uma prova, igreja! E esse caso repercutiu tanto que foi parar na televisão. Eu estava assistindo o noticiário da manhã quando de repente eu me deparo com o caso do pastor que foi desmascarado pelos fiéis na própria igreja da qual ele é o fundador. Inclusive, inicialmente, eu não sabia se ele era um pastor local ou se ele era o fundador do ministério. E, na verdade, o pastor Ailton Novaes é o fundador da Catedral Imagem e Semelhança. E isso remete a um outro dilema. Ele vai continuar presidindo o ministério como se nada tivesse acontecido, ou ele vai ser afastado da liderança e vai colocar uma outra pessoa da sua confiança? É uma questão que fica em aberto. O fato é que essa repercussão pressionou o pastor a assumir de fato o seu erro, assumir o que havia feito. Igual eu falei no outro vídeo aqui, eu não vou afirmar ou julgar o sentimento profundo do cara, se o arrependimento dele é verdadeiro ou não. Eu espero que sim. Torço do fundo do meu coração que seja a melhor alternativa se arrepender verdadeiramente, porque o verdadeiro arrependimento remete de fato a uma mudança de conduta e é aceito por Deus. Agora, considerando que esse caso foi exposto agora, segundo o que o fiel apontou, o fiel que desmascarou, um caso extraconjugal que data de mais de 3 anos. E apenas agora o pastor assume depois de ser desmascarado. Ele chegou a falar no seu pedido de desculpas, eu mostrei aqui, seu pedido de perdão, a sua retratação, ele disse que já ia para o culto na intenção de assumir. E aí, antes disso acontecer, o fiel acabou expondo tudo. Sinceramente, se ele já estava na intenção de assumir o seu pecado, por que não ter assumido? Pegava na deixa, apesar da confusão, e assumia. De fato, eu errei, eu peço perdão, eu já ia abordar sobre isso aqui mesmo, e não foi o que aconteceu. Ele depois fez um pedido de perdão ao lado da sua esposa. Inclusive, muita gente teceu diversas críticas, eu até mostrei aqui no canal. Eu falhei, eu estou aqui confessando o meu adultério e também estou aqui para pedir perdão à Igreja de Jesus Cristo. Peço aos irmãos que orem a Deus, busquem o perdão no seu coração. Sei que alguns irmãos estão, como é que eu posso colocar aqui, bravos, tristes, magoados comigo, mas eu confesso para os irmãos que eu não tenho mais o que fazer. Ontem, eu repito, eu fui lá para a igreja para confessar o meu pecado. E a meu ver, essa foi a única alternativa que restava para o pastor assumir o seu erro. Considerando que, se o fiel não estava blefando, eu não creio que estava, ele tinha provas, ele tinha vídeos. Então restava de fato assumir. E assim, gente, tem alguns perfis de líderes religiosos e de cristãos que é importante você identificar. Primeiramente, primeiro perfil. Tem aquelas pessoas, aqueles líderes que começam bem, de forma íntegra, de forma justa.
e acabam falhando na caminhada, acaba tendo uma queda, um deslize. Davi é um exemplo disso. E não pense você que Davi pecou e se arrependeu imediatamente após o seu pecado, que não foi assim que aconteceu. Davi pecou, tramou a execução do esposo, da mulher com a qual ele adulterou, depois tomou a mulher por sua mulher, teve um filho com ela e viveu como se nada tivesse acontecido. Até que Deus enviou o profeta Natã para repreendê-lo e mostrar o seu pecado. E só aí, depois de todo esse percurso, é que Davi reconheceu: pequei contra o Senhor. O diferencial em Davi é que ele reconheceu e que ele mudou a sua postura, se corrigiu diante de Deus. O segundo perfil são de pessoas que também começam bem, de forma justa, de forma íntegra, e acabam caindo, resvalando. O problema, e esse aqui é a parte mais grave, é que essas pessoas acabam adequando a sua consciência à sua queda, ao seu pecado, à sua transgressão, e começam a viver de forma hipócrita, começam a viver uma farsa. Tem muitos assim. Começaram bem, se corromperam e se adequaram à sua corrupção. E um terceiro perfil, que também é muito comum, são de pessoas que já começam mal, já começam com motivações distorcidas, já começam trilhando o caminho da hipocrisia e que, consequentemente, irão colher os frutos no final. E sempre as consequências serão amargas. E nem sempre é fácil identificar em qual desses perfis tal líder, tal pastor ou tal cristão se encaixa. E a depender de qual dessas categorias, pode ser mais grave. E eu entendo que a balança de Deus pesa cada uma dessas categorias. Uma coisa é o servo de Deus, que por um deslize pecou, transgrediu e se arrepende e muda. E uma outra coisa é o servo de Deus que acaba se corrompendo e adequando a sua consciência à sua corrupção. Se acostuma a viver uma farsa, uma vida hipócrita, como muitos aí. E uma outra coisa é o camarada que nunca foi servo de Deus, que desde o início as motivações eram distorcidas e que vive uma farsa constantemente desde o princípio. Eu vejo que Deus tem uma balança e pesa todos esses aspectos. Em relação ao pastor em questão, tem alguns aspectos que apontam na direção de um determinado perfil. Tem um vídeo que começou a viralizar, onde o pastor está repreendendo diversas práticas que de fato são pecaminosas, e dentre elas a prática do adultério. O problema é que, se realmente for verdade o que o fiel que fez a denúncia contra ele falou, significa que ele já está há algum tempo em um caso extraconjugal, que data até de anos. Então, assim, considerando que ele está pregando contra o adultério e vivendo a prática, isso é algo bem problemático. Arrepende-te! Pregando contra o adultério, fornicação, homossexualismo, lesbianismo. Diz que não se pode mais falar com o microfone sobre homossexuais, sobre lésbicas, porque agora é tudo homofóbico. Mas em Romanos capítulo 1, a Bíblia condena tal prática. A Bíblia condena essa prática. É bíblico. Quer praticar a prostituição, o adultério, a fornicação, o homossexualismo, é lá fora e se condene em si mesmo. Faça o que tu quiser, mas aqui dentro eu tenho a liberdade do Espírito garantida pela palavra. A palavra me garante liberdade e aleluia, receba, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se tem crente aqui hoje, eu vou ver língua estranha aqui hoje, eu vou ver glória a Deus aqui hoje. E isso sinaliza um sério problema. Quando você prega uma coisa, vive outra e se acostuma com isso. E adequa a sua consciência a isso. E entra aqui um ponto que algumas pessoas acabam se confundindo. Porque, às vezes, mesmo uma pessoa estando em pecado, ele pode trazer uma palavra, ele pode, sei lá, emitir um louvor ou fazer alguma coisa que Deus confirme. E não significa que Deus está validando o pecado dessa pessoa. Inclusive, a pregação que esse pastor deu aí é uma palavra poderosa e verdadeira. Realmente o Espírito do Senhor não pactua com essas práticas. E essa palavra pode exortar alguém, sarar alguém, libertar alguém, porque é a palavra de Deus que tem poder em si mesma. Mas isso não significa que o emissário, que o mensageiro, por estar desconcertado, está justo ou sendo justificado diante de Deus.
Deus, ele dá tempo. Às vezes, mesmo alguém no seu pecado, Deus pode usar essa pessoa, mas dando tempo para que essa pessoa se arrependa e mude. Porque o nosso Deus, ele é longânimo. E nisso algumas pessoas se confundem. Ah, eu estou desconcertado, Deus está me usando aqui, não tem problema não. Deus me aceita desse jeito mesmo. E não é assim. Deus não aceita pecado. Sansão é um exemplo disso. Sansão, ele cometeu diversos pecados e violou o seu concerto com Deus, e nem por isso o Espírito do Senhor se retirou dele. Sansão dormiu com uma meretriz, e o Senhor não se retirou dele. Mas chegou um ponto, devido à sua falta de vigilância, quando ele revela o seu segredo, que o seu cabelo é raspado, que ele quebra totalmente a sua aliança com Deus, e aí o Senhor se retirou dele. Então Deus, ele dá tempo. E muitas pessoas se embaraçam nesse tempo e pensam, eu vou ver dessa forma, não vai ter cobrança. Sempre tem. Olha esse áudio aqui, que também começou a repercutir, e que esse pastor colocou um pouco antes de estourar toda a polêmica. Olha só o que ele falou em relação aos fiéis, em relação à repercussão negativa que já estava acontecendo. Esse do fiel na igreja foi o estopim. Olha o áudio que ele colocou agora nesses dias. Fotos não fala, vídeos não fala, eu estou falando. E aí, covardemente, esse covarde e essa covarde, tá? Porque Deus tem falado comigo, covardemente colocaram um espião para me fotografar, para me ir e vir, tá? Criando invenções, falando coisas que não tem nenhum sentido para mim e que não é verdade. Então, meus irmãos, Igreja de Jesus Cristo, eu estou sendo atacado mais uma vez, estão me bombardeando mais uma vez, passei por acusações, porque nós temos também negócios, nós temos outros negócios, outros ramos de atividade, passei por acusações, coloquei advogados para me defender, consegui obter a minha vitória perante a justiça, perante a lei dessa terra e diante de Deus, porque Deus me deu vitória, Deus me honrou. Agora estou passando por mais essa tribulação, estou passando por mais essa situação, em nome de Jesus, mas o que eu vou fazer? Qual é o meu posicionamento? Meu posicionamento é continuar pastoreando, meu posicionamento é continuar pregando o evangelho, meu posicionamento é continuar fazendo a vontade de Deus. E eu repito para todos aqueles que são membros da Catedral Imagem e Semelhança, até alguns que já saíram, que até estão falando coisas que não devem, perseguindo pessoas que não merecem, fazendo, né? Agora é a seta, né? Agora é o diabo, agora é a fúria do inferno, né? Então, como eu disse, pregando, eu não sabia de nada, eu estava pregando e eu usei até a expressão, né? Pau que dá em Chico também dá em Francisco. E essa é a grande verdade, porque tem pessoas que vieram para essa igreja, receberam milagres, receberam cura divina, foram abençoados financeiramente, né? Pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas eu estive lá como um canal, como um profeta, jejuei, orei, clamei a Deus por essas pessoas, e agora parece que passou um apagão, né? Passou um apagão e agora só pedrada, é só paulada. Pessoas que congregaram comigo há quase 10 anos, há mais de 10 anos, menos de 10 anos, né? Estão me atacando, me ofendendo, acreditando, me agredindo, se levantando, mas esqueceram daquele momento, daquela hora. Ora por mim, me ajuda em oração, né? Minha família precisa, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha empresa, meus negócios, ora por mim, para isso, para aquilo. Aí eu servi. Aí eu servia para tudo isso. Agora, não me deram o direito de me defender, se reuniram, fizeram reuniões por aí, tá? Fizeram reuniões, se reuniram, eu fui julgado, eu fui condenado sem direito de defesa. Isso também está na glória, isso também está no céu, está registrado diante de Deus, e todo mundo colhe aquilo que planta, meus irmãos. Então, em nome de Jesus, essa é a minha palavra aqui hoje nesse pão diário. Se alguém quiser que congrega comigo, como eu ouvi da boca de um pastor ali agora, né? Amigos abandona, filho não abandona o pai. Amigos pode te deixar. E assim, gente, até então, o pastor estava se esquivando de assumir totalmente o seu erro. Ele estava transferindo a culpabilidade para os fiéis. São as pessoas ingratas, que eu orei por elas, que eu as ajudei. Inclusive, o papel de um verdadeiro pastor é esse. O papel de um verdadeiro pastor é cuidar das suas ovelhas, é orientar as suas ovelhas, esperando um galardão de Deus, um galardão no céu. E a gente sabe que existe naturalmente uma relação de reciprocidade, porque o que dá sentido ao ofício de um pastor é ter um rebanho.
É a igreja que financia o projeto. É a igreja que dá sentido ao projeto. O pastor, ele é um líder. Mas é a igreja que dá sentido a essa liderança. E aí o camarada comete um determinado erro, porque ele enganou os fiéis. Durante um tempo, ele enganou os fiéis. Por isso que eu te falo que ser um pastor é uma responsabilidade. De repente, um camarada que não tem nenhuma responsabilidade eclesiástica, ele traiu a sua esposa, ele engana a sua esposa, os seus filhos, e se limita a isso. Mas no caso de um pastor que comete um erro desse e não assume, ele não está enganando apenas a sua esposa, ele está enganando todos os fiéis, todo o rebanho que está confiando ali na sua liderança, na sua integridade. Então, quando ele engana pessoas, por isso que é uma responsabilidade você ser um líder de verdade, ser um pastor verdadeiro. A responsabilidade é maior, o peso é maior, a consequência também é maior. E aí os fiéis, se sentindo enganados, lesados, fizeram lá as reuniões que o incomodou, que o desagradou. E o correto seria assumir o seu erro, esperar de Deus o seu galardão, mas ele vai, o fulano de tal é ingrato. Eu orei por vocês, era o dever dele de pastor. Assim como se diz que é o dever também da igreja de colaborar com a obra, de dar as ofertas, de dizimar. A função dele, de um verdadeiro pastor, é essa: é orar pelas pessoas, é interceder, é ensinar, é orientar. Mas a gente observa aqui, quando um indivíduo ele quer distorcer ainda a verdade, porque aqui é uma distorção. A culpa é da ingratidão nas pessoas, e não do erro que foi cometido e que foi maquiado, e que foi camuflado. Sempre a consequência vem no final. E quanto mais alto o indivíduo vai, ele escala em cima de um engano, maior é a queda. E Flor de Lis, eu sempre cito como exemplo master disso. Flor de Lis passou uma vida inteira ali, ganhou confiança de todos os lados. E depois, quando ela caiu, grande foi a queda. É isso, vídeo de hoje. Eu quero saber a tua opinião nos comentários. O que você pensa sobre isso? Muito obrigado pela sua participação, sua visualização. Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. E vou deixar você com um aviso que eu quero que seja transformador para você. Preste atenção no que a Jéssica tem para te dizer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica, tenho 32 anos, sou mãe do Levizinho que tá dormindo aqui porque brincou bastante. E eu vim contar algo muito importante aqui no canal do Dionísio para vocês. Eu, como mãe desse pequenininho aqui, eu entendo que existem várias outras mães que infelizmente têm que deixar os seus filhos com outras pessoas na creche para ter que trabalhar fora. Esse já foi o meu caso também. Mas sabe o que é mais interessante? Graças a uma indicação que o próprio Dionísio faz aqui, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui pertinho dele. Hoje eu tenho a oportunidade de aproveitar os melhores momentos dele. Que eu tenho certeza que é a mesma situação que você, como mãe, gostaria de estar agora. Então eu agarrei essa oportunidade e trabalho literalmente do lado do meu filho, que foi uma das melhores escolhas da minha vida. E eu tenho certeza que se você, que é mãe, escolher isso também, você não vai se arrepender assim como eu não me arrependi. Inclusive, vou mostrar aqui pra vocês os meus resultados dos últimos 30 dias, pra vocês verem que é possível. Se é possível pra mim, também é possível pra várias outras mamães. Vai ter um link fixo nos comentários, tem um QR Code, aproveita, tira suas dúvidas, tenha acesso a todas as informações que você precisa, porque esse é o seu momento.